Olá, boa tarde. Começa agora o RN em Debate na TV União e no programa de hoje nós vamos conversar sobre uma política de recursos hídricos para o Rio Grande do Norte. Vamos falar sobre um tema muito caro à nossa população, ao nosso estado, que é bastante seco, a problemática da água, da sua distribuição, do seu abastecimento no nosso estado. Nosso convidado é o engenheiro civil Antônio Tibúrcio, que é especialista em recursos hídricos. Boa tarde, Antônio. Seja bem-vindo ao RN em Debate. Boa tarde, Alex. Boa tarde, telespectadores da TV União. Tibúrcio, como é que o senhor avalia hoje a atual situação de recursos hídricos do estado do Rio Grande do Norte? Olha, Alex, os recursos hídricos hoje no Rio Grande do Norte têm dado continuidade ao que foi feito nas administrações anteriores. Na verdade, quando eu fui convidado para fazer parte da equipe do secretário de Recursos Hídricos, Iberê Ferreira, eu disse a ele que só aceitaria se tivesse condições de formar uma boa equipe para que, primeiro, fizéssemos um trabalho de planejamento para criarmos um banco de projetos. Porque eu disse a Iberê, secretário, com um bom banco de projetos, com sua capacidade política administrativa, com sua capacidade de gestão, sua influência em Brasília, nós temos condições de apresentar estes projetos aos ministérios e conseguir um recurso para realizar esses projetos. E assim fizemos, Alex. Fizemos uma política onde, na verdade, Iberê me deu todo o apoio. Eu já tinha uma experiência porque morei em Brasília, trabalhei em Brasília, conhecia a logística, a tramitação de processo dos governantes e dos políticos para angariar recursos para as obras do seu estado. E assim fizemos um planejamento e tudo que planejamos, executamos. É tanto que o atual governo está dando continuidade, em parte, ao que deixamos, o que também parte que já vinha do governo de Garibaldi. Bom, diante disto, fizemos um projeto primeiro de quê? De adutoras. Nós tínhamos aqui um manancial de água, como tinha a barragem Santa Cruz do Apodi, com a capacidade de 600 milhões de metros cúbicos. Fizemos o projeto executivo da adutora de Alto Oeste, a maior adutora considerada à época em infraestrutura e em financiamento pelo BID, o Banco Mundial, uma adutora com mais de 360 quilômetros de rede, atendendo uma população de mais de 300 mil pessoas, que era aquela situação do Alto Oeste, onde era a região que mais sofria pela falta d'água. E não tinha nenhum projeto, nenhum sistema adutor naquela região. Depois fizemos a adutora do Seridó, para atender a Cari, para atender a cidade Outra cidade ali da região, né? E fizemos esse projeto e fomos a Brasília, conseguimos recursos também do Banco Mundial. Concluímos uma terceira etapa da adutora de Santana, Serra de Santana. Fizemos a adutora de Carnaúba dos Dantas, Parelhas, está entendendo? Fizemos na época mais de 1.500, sim, a adutora de Mossoró, que é um problema, uma realidade que Mossoró vive. Você sabe que Mossoró é abastecida através de poços, com uma profundidade de mais de 1.000 metros de profundidade. Os poços já entrando em colapso. A rede não sustentava mais o abastecimento, porque existia um estrangulamento na rede, um material calcário que ia diminuindo o diâmetro da rede.
Primeiro teve que fazer toda a mudança da rede de Mossoró para que a adutora Santa Cruz do Apodi, Mossoró, com 92 quilômetros também foi executado, que deixamos licitado. Então, tudo isso fizemos mais de 1.500 quilômetros de rede de adução para abastecer todo o estado. Para ter uma ideia, Alex, isso equivale a uma distância daqui a Salvador, de Natal a Salvador. Então, é o que eu digo, a Secretaria de Recursos Hídricos, dentro da sua lei que foi criada, dentro do seu regimento interno, é uma coisa simples. Qual é o objetivo da Secretaria? Armazenar água, captar água, distribuir água. Então, isto é que tem que ser feito. Não tem outra coisa, a Secretaria não existe a não ser para isso. Se não for para isso, não tem por que ter a Secretaria. E é por isso que temos um entrosamento muito forte, muito intrínseco com a CAERN. Por quê? A CAERN era responsável pela parte de distribuição. E a Secretaria de Recursos Hídricos de quê? Arranjar meios de armazenar, de captar água e dar condições para que a CAERN fizesse toda essa distribuição. Então, é isso que eu acho que os governantes têm que ver. Tem que ver, primeiro, fazer o quê? Nós temos que fazer um diagnóstico da situação atual do Rio Grande do Norte. Nós estamos em quê? Nós estamos numa situação altamente carente de água. Hoje em dia, o quadro é esse. Qual é o diagnóstico na sua visão hoje? Óbvio que precisaria ser atualizado, mas pela sua experiência, o que é que precisa ser feito aqui no Rio Grande do Norte para que nós possamos levar água a todas as regiões? Bom, o que precisamos é dar essa parte de acumulação de água. O grande objetivo da Secretaria é acumular. Então, vamos ver sistemas de quê? De barragens subterrâneas, de perfuração de poços, de rede de abastecimentos, que nós não temos, as cidades estão todas com a rede de abastecimento totalmente deteriorada. Isso tem que ser feito uma avaliação, que isso já é parte da CAERN. A CAERN tem que deixar a cidade preparada, estruturada, para receber todo o abastecimento que vem das adutoras, porque a tubulação não suporta a pressão que vem das novas adutoras. E isso causa o quê? Um problema de perda de água extraordinária, através de vazamentos, de problemas que tem que fechar o manancial, porque não tem condições de abastecer a cidade. Então, esse diagnóstico tem que ser feito em conjunto com a CAERN, ver quais as regiões que hoje estão abastecidas, quais as que não estão abastecidas, o que é que nós necessitamos para que isto seja realizado. É um estudo diagnóstico nesse sentido de criar meio de armazenamento, de captação e de distribuição de água. A manutenção do sistema, como é que ela é feita hoje? E o nosso sistema ele precisa ser periodicamente revisto, como é que a gente pode dizer, mantido, né? Isso, exato. Existe esse trabalho da parte da Secretaria? Não. E se não há a manutenção correta, o que é que ocorre, por exemplo, com os sistemas de adutoras? Não. O que acontece é o seguinte, a Secretaria de Recursos Hídricos é responsável para procurar os meios e condições de realizar a acumulação de água, a captação e o meio de transporte dessa água até seu destino. Ou seja, até seu destino, que são o quê? As adutoras. Uhum. Terminado esta parte, a CAERN é o órgão responsável por toda a manutenção da rede de distribuição das cidades e das adutoras. Após a execução de todas essas obras, passa-se para a CAERN a responsabilidade. É transferido para a CAERN e a responsabilidade passa a ser estritamente da CAERN, em distribuir, em cobrar, em manter e ter exatamente um cronograma de manutenção, que é isso que você diz. Uhum. Nossa rede, se não tiver uma manutenção, tanto nas adutoras como na rede de distribuição da cidade, não merece fazer nenhum sistema de acumulação, nem de captação, nem de abastecimento. Tibúrcio, hoje, pelo que se tem conhecimento, quais são as regiões mais carentes em termos de água, onde a água não chega e precisaria chegar? E nós temos um quadro de seca ainda no estado. Exato. Olha, infelizmente, Alex, a adutora de Alto Oeste, que ia atender a 27 municípios, quando deixamos o governo, a administração anterior, deixamos com 80% da obra concluída. E hoje, pelo que eu tenho conhecimento, ainda esta adutora não está no seu pleno funcionamento, está funcionamento em parte.
Tivemos um problema do açude de abastecimento da rede, que é a rede da adutora de Alto Oeste, que é uma adutora de 300 quilômetros, ela tem o quê? Ela é abastecida, ela é alimentada pela barragem de Santa Cruz do Apodi e de Pau dos Ferros. São 27 municípios, cada um tem a metade. Mas, pelo que eu sei, o açude de Pau dos Ferros, acabou-se a água. E dentro do projeto que fizemos da adutora de Alto Oeste, fizemos uma adutora expressa, que quando um dos mananciais tivesse dificuldade, essa adutora alimentaria um vaso comunicante entre a barragem de Santa Cruz do Apodi e a barragem de Pau dos Ferros. Como a barragem está com deficiência de água, a barragem de Santa Cruz do Apodi abastece a barragem de Pau dos Ferros, e Pau dos Ferros passa a alimentar aquelas 13 cidades que estão em seu contexto para abastecer. E isso não foi feito. Então, o que precisa é dar continuidade ao projeto que foi elaborado. Nós temos a região ali de Jucurutu, ali do central, né? A região central do estado. Ali tem um problema seríssimo de água. Ali tem um problema que necessita, na verdade, de um projeto, e é tanto que foi o último projeto elaborado e posto em prática pela administração Iberê Feira de Souza, quando secretário dos Comércios, que é a barragem de Oiticica, que pudemos falar dela. Pronto, antes de falarmos da barragem de Oiticica, eu queria fazer mais uma pergunta. Quais os atuais métodos utilizados hoje no melhor aproveitamento de água? Olha, nós temos o seguinte, a parte de poços. A parte de poços foi perfurado mais de 1.700 poços e equipado mais da metade. O que precisa exatamente dar uma condição para o pequeno, médio, agropecuarista, para que esses poços sejam utilizados e se trabalhe com o sistema de dessalinizador. Você vê, por exemplo, Alex, as ilhas de Aruba, as ilhas de Curaçao, todas elas são abastecidas através de salinizadores. É caro, mas lá porque eles não têm outra opção. Mas aqui os nossos dessalinizadores são coisas menores. E poderia, dentro de 1.500, 1.700, 2.000 poços, ter sistema de dessalinizador. E ter exatamente um aproveitamento melhor dos mananciais através das adutoras para abastecimento humano também. Essa parte de poço serviria para a parte agropecuária e serviria para o consumo humano desde que colocasse os dessalinizadores. Isso é um programa belíssimo, o Banco Mundial tem todo o interesse de atender, porque nós estamos no semiárido e a necessidade do Rio Grande do Norte, por estar no semiárido, é água. Se você não trouxer água para o Rio Grande do Norte, não existe desenvolvimento, não existe agropecuária, não existe indústria, não existe absolutamente nada. Perfeito. Entendeu? O senhor poderia falar um pouco da situação da barragem de Oiticica? Olha, a barragem de Oiticica, hoje a gente vê, é a grande vilã de todas as coisas aí, é a grande coisa que todo mundo quer ser o pai da criança. A barragem de Oiticica foi o último projeto executado na administração de Iberê Feira de Souza. Eu, em 2009, disse a Iberê, depois de termos conseguido todos os sistemas de adutores, a barragem de Macaíba, que é uma barragem de contenção, a barragem foi construída e está lá pronta, porque Macaíba, você sabe, quando chovia, era um Deus nos acuda, a cidade ficava totalmente inundada, é uma barragem de contenção, está lá. Então eu disse, Iberê, por que não fazermos o projeto de Oiticica? Que isso há mais de 50 anos vem girando, vem rodando e ninguém tem levantado essa bandeira. Tiburcio, é muito complexo, é muito complicado. Eu digo, eu posso assumir essa bandeira? Ele disse, com muito prazer. E eu fiz o quê? Tinha um convênio de R$1.500.000 no Ministério da Integração, fizemos o projeto executivo. Diante desse projeto executivo, procurei tirar todas as licenças ambientais necessárias. E quando eu preparei todo o dossiê, eu levei ao secretário Iberê e disse, secretário, está pronto o projeto da barragem de Oiticica para conseguir dinheiro junto ao governo federal. Ele disse, Tiburcio, eu vou marcar com a ministra Dilma, que era a mãe do PAC, né, para conseguir. Agora, isso está 100% pronto, porque se não for, eu vou levar um carão dela. Eu digo, pode ter certeza, eu não tenho nenhum medo. Em fevereiro de 2010, aconteceu essa reunião, com a presença da governadora Vilma Faria, com a presença do secretário e vice-governador Iberê, a minha presença e do secretário de Planejamento do Estado, Wagner. E Dilma, na verdade, chamou a equipe técnica, analisou toda a documentação e, diante disto, ela disse que para o ano de 2010, os recursos já estavam todos comprometidos, mas que garantia
que em 2011 seria feito um convênio no valor de 300 milhões com o Denox e esse recurso seria repassado para o governo do Estado para a construção da barragem de Oiticica. E assim procedemos. Já disse, já começa o procedimento licitatório. E assim fizemos. Em 2010, licitamos e contratamos a obra, deixamos a obra contratada por um valor de 241 milhões e 700 mil reais. Esta obra está sendo executada, é exatamente a obra que foi licitada e contratada quando Iberê Ferreira de Souza, secretário de Recursos Hídricos. Bom, chegamos ao final da nossa entrevista no nosso Iberê. Como é que está o nosso Iberê? Nosso Iberê, eu quero aqui fazer uma moção ao homem, à pessoa de Iberê. É um a quem eu tenho muita estima e teve a felicidade, o prestígio, a alegria, Alex, de trabalhar com um homem íntegro, um homem correto, um homem que dava tudo para ver o progresso, a prosperidade, o desenvolvimento do Rio Grande do Norte. E uma coisa que muito me emociona. Eles queriam no Rio Grande do Norte a paz. Foi o que mais pregou no Rio Grande do Norte, era a integração, era a paz, era trazer aquilo que melhor viesse a proporcionar à população do Rio Grande do Norte, que era desenvolvimento, progresso e paz. Era um homem amigo, correto, sincero, e digo o seguinte, o Rio Grande do Norte perdeu de ter um grande governante, que foi Iberê Ferreira de Souza. Muito obrigado, Tibúcio, por sua participação hoje aqui no RN Debate. Bom, ficamos por aqui hoje. Tenham todos um excelente dia e até amanhã. Nas segundas, a partir das 21h30, você assiste o programa Espaço Cidadão.